Aí sim. Galera, então boa noite para vocês. Ai, ai. Boa noite para vocês. Né? Muito obrigado aí pela presença de todos. Acho que dois caíram aí, né? Um era o William, né? Que caiu agora, que saiu da sala. Estamos junto aí para essa aula. Espero que vocês possam ter um bom aproveitamento dela agora com nós. Vamos lá, então. Na aula passada, nós tínhamos parado falando de indústria, não foi isso? E a gente ia começar falando da terceira revolução industrial. Confere para mim? Yes or no? Isso, exatamente. Bom, eu comecei a falar da terceira, né, Samara? E aí eu ia retomar um pouco, né? Foi bem no finalzinho, a gente retoma ela rapidinho. Assim, eu já mandei os PowerPoints, vocês viram lá no grupo, né? Os PowerPoints, e mandei duas listas, uma de demografia e uma de indústria. Não sei se na semana que vem, talvez na semana que vem. Oi? Essa é a quarta aula de geografia. Essa é a quarta aula. É porque a terceira foi a primeira de indústria, da semana passada. Essa já é a quarta aula. É porque eu coloquei, né, aula 3 lá, né? Professor, é porque a terceira aula não está disponível lá no site do Vitim. Ah, você está falando no site? É porque eu achei que estava gravada para me assistir e não achei lá. E a de Mas eu vou ver indústria? com ele. A da semana passada? Aham, Pergunta para ele, qualquer coisa eu mando novamente, tá? Para ele. Mas eu tá acho que bom. É porque eu procurei essa semana para assistir ela. Semana passada não deu para assistir e não está disponível lá. Só tá a primeira e a segunda. beleza. Fala com ele então, que ele já vai resolver para vocês. Tá bom. Beleza? Ah, tranquilos então. Aí eu vou fazer uma dessas aulas aí, moçada. Eu vou fazer só de resolução de exercício, saca? Para ser bem massa mesmo para nós. Para a gente tirar uma dúvida mesmo, fazer um plantãozão de dúvida aí nos exercícios que está ficando de demografia, né, de indústria, o que for ficando aí, a gente vai parar e vai tirar a dúvida, beleza? Bom demais. Então, isso aqui foi o que a gente trabalhou com relação à indústria. Deixa eu ver aqui, galera falando. Boa, Márcio. Beleza. E aí, nós paramos aqui para. Vou continuar com vocês a partir da terceira fase da Revolução Industrial. Deixa eu ver aqui quem falou mais. Beleza, foi a Letícia. Tranquilo, galera? Então, quando nós pensamos em terceira fase da Revolução Industrial, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós. Cadê minha caneta, gente? Tá aí. A primeira coisa que nós temos que entender é que começa no século XX e no contexto da globalização, né, gente? Contexto da globalização. Essa revolução aqui, a terceira revolução industrial, é chamada por Milton Santos de quê? Como que ela é chamada? Muito bem. Revolução técnico-científica informacional, né? Essa revolução, ela representa um momento na história, né, onde a ciência e a técnica vai se unir, certo? O desenvolvimento científico e tecnológico vai ser muito importante e a questão do informacional, né? O fluxo desse conhecimento vai ser cada vez maior, cada vez mais intenso. A globalização, galera, nada mais é que a intensificação desses fluxos, né? De mercadorias, pessoas, capitais e informações. Então, se eu fosse dar um conceito aqui para a globalização, né? Eu posso colocar aqui, ó, intensificação, ó, vamos lá.
intensificação das relações políticas, econômicas e sociais entre os Estados-nações. Beleza? Intensificação das relações políticas, econômicas e sociais entre os Estados-nações. Bom, e aí a gente vai falar de quê? De fluxo, né? Fluxo de mercadorias, fluxo de informação, fluxo de capital, tudo isso é possibilitado pela terceira revolução industrial. Principalmente, galera, por causa disso aqui, ó, automação industrial, né? Eu amplio muito a minha produção. Olha só, né? Olha só essa imagem, o tanto de robô aqui, né? E cada um fazendo a sua atividade. O que isso aqui garante? Garante uma elevação da produtividade. Então, se você tem maior produção, né? E você tem uma redução dos custos de operação. Ah, professor, peraí, a máquina é cara. Tá, mas você faz um investimento, você não paga salário da máquina, né? Então, você tem outra coisa também. Ela trabalha 24 horas, né? Trabalha 24 horas, não tira férias, não fica doente. Quando você precisa de um reparo nela, é muito rápido, certo? Então, você aumenta a produção, reduz o custo de operação, consequentemente, você aumenta o quê? Lucro. A grande questão, então, nesse momento, seria essa substituição do homem, né, do indivíduo pela máquina. Uma outra questão aqui, a informática e a robótica. Entrou na nossa vida de uma maneira que mudou as nossas formas de nos relacionarmos com o mundo. Então, a terceira fase da Revolução Industrial, que é essa revolução técnico-científica e informacional, ela não tem alterações apenas do ponto de vista da produção. Ela não tem uma alteração do ponto de vista da indústria. Ela tem uma alteração, ela promove alterações nas relações de família, nas relações de trabalho, nas relações sociais como um todo, né? Tudo é muito rápido, tudo tem que ser, né, no tempo. E aí a gente vai perceber que as redes digitais, elas são um reflexo, né, dessa terceira revolução industrial. E aí nós vamos perceber o que são as redes digitais: e-mail, WhatsApp, o que o William estava falando ali, né, os chats da época, Orkut, Instagram, Telegram, o Facebook, né? Tudo isso que facilita os fluxos de informações. Esse lance aí, eu vou falar mais na nossa aula lá de globalização. A gente percebe uma ideia que tem lá no cara chamado David Harvey, uma ideia de contração do tempo, do espaço-tempo, tá? Então, os fluxos vão ficando mais intensos e dá uma ideia de que o mundo está encolhendo, tá? E essa evolução tecnológica tem seus pontos positivos. Professor, então você não é um crítico da tecnologia? De maneira alguma. Tecnologia tem seus pontos positivos, tem coisas maravilhosas que a gente também tem que observar. Beleza? Alguma dúvida aqui, terceira fase da Revolução Industrial? Não? E aí, galera, nós temos aqui a Revolução 4.0, né, ou quarta Revolução Industrial. Ou quarta Revolução Industrial. A quarta Revolução Industrial, moçada, ela é marcada, ela está em processo, né? É importante deixar isso, né? Ela está ocorrendo. Está ocorrendo. Ela é um processo, certo? E o que é mais interessante, ela é marcada principalmente pela questão das redes, né? E o que são redes, galera? Conjunto de sistemas que interligam e estruturam diferentes pontos do território e, principalmente, o que nós chamamos aqui, ó, de inteligência
artificial. Tá? A biotecnologia também está aqui. E aí, galera, a gente está dando características humanas para as máquinas. Elas estão pensando por si, a questão dos algoritmos. Né? Vocês já assistiram o filme O Dilema das Redes Sociais? Assista esse filme, tá? O Dilema das Redes Sociais. Tem um também que chama Nerve. Acho que é assim, ó. Eu acho que é assim. Eu não tenho certeza. Nerve. É assustador mesmo. Assistam, galera. Assistam. Eu acho que é Nerve com V mudo. Acho que é só assim, ó. Tá? O que é interessante, moçada, assistam mesmo. Para vocês pensarem... Opa, admitir a Letícia. Para vocês pensarem o quanto, né, que nós somos influenciados. Here, o Márcio deu a outra dica aqui para a gente assistir o filme, ó. Her, né? Her. Here, né? Here de aqui, né? Não sei, né? Beleza. Assistam, galera, esses documentários. É muito importante, tá? Muito importante vocês terem essa noção. E, galera, uma série que eu gosto muito que é a Black Mirror. Black Mirror fala justamente dessa revolução 4.0. Tem um episódio muito legal do Black Mirror, que eu acho que é o primeiro da terceira temporada, porque não é temporada Black Mirror, né? Cada episódio é uma história. E fala, cara, dos cliques, né? A pessoa tem acesso ou não a alguma coisa a partir das curtidas que ela tem. É muito interessante. Muito interessante, tá? Beleza. Mostrado alguma coisa aqui? Não? Fechou. Bom, quando nós falamos aqui de fatores locacionais, sabe, né, Samara? Fatores locacionais, o que são fatores locacionais? Fatores locacionais são as condições observadas para a instalação de uma determinada indústria em um lugar, certo? Então, vamos lá. Fatores locacionais é isso, né? São as condições observadas para a instalação de uma indústria em uma área. Galera, e o que é muito importante? Os fatores locacionais, eles vão mudando, vão ganhando ou perdendo importância a partir da evolução tecnológica. Então, em cada etapa da Revolução Industrial, esses fatores locacionais vão mudando. Então, os fatores locacionais são alterados em nível de importância em cada etapa da Revolução Industrial. Vou colocar RI aqui para vocês. Beleza? Então, por exemplo, mercado consumidor. Vamos lá. Mercado consumidor é um fator locacional. Deixa eu ver se eu trocar. Só para deixar bonitinho aqui. Vamos lá. Mercado consumidor é um fator locacional, certo? Tá aí. É um fator locacional. Bom, mas na primeira e na segunda Revolução Industrial, você
montar a indústria perto de onde você ia vender esse produto era fundamental. Por quê? Porque a gente ainda não tinha uma evolução tecnológica dos meios de transporte como nós temos. Nós não tínhamos a condição de trânsito como nós temos. Já na terceira revolução industrial, no processo de globalização, concorda comigo que esse fator locacional ele perde o status de fundamentalidade, né? Ele perde isso. Não quer dizer que não seja importante, mas ele não é determinante mais, beleza? Eu posso ter uma atividade, por exemplo, a gente compra aí tênis que são produzidos no Vietnã, tênis Nike, tênis Adidas, sei lá, são produzidos em outras partes do mundo e chega para os consumidores em qualquer lugar. Bom, outro fator, mão de obra. Concorda que a mão de obra também se desloca? E essa mão de obra, galera, cada vez mais ela tem que ser uma mão de obra o quê? Qualificada. Se ela for qualificada e barata, melhor ainda. Por que um país igual ao Brasil chama muita atenção dessas transnacionais? As empresas querem se instalar num país igual ao Brasil. O país tem um grande mercado consumidor e tem mão de obra. Você tem mão de obra barata. Porque mesmo que o indivíduo seja qualificado, você tem baixos salários. Quer ver um exemplo? Gente, qual que é a profissão que você acha que o cara tem que ter mais qualificação para exercê-la? Qual a profissão que exige maior qualificação para o cara exercer? Sem qualificação, esse cara não exerce a função. Ninguém exerce a função. O Márcio falou aqui, médico. O que mais? Quem acha aí? Área da saúde. A Letícia. Todo mundo concorda? Tem que ter maior qualificação, tem que ser médico ou galera da área da saúde, concorda? Alguém discorda? Alguém discorda deles? Não? Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que a única profissão que não tem como você executar ela sem qualificação é professor. Como é que você vai ser professor sem qualificação? Vamos lá. Alguém vai ter que ensinar vocês aqui, acredito que todo mundo aqui quer medicina? Todo mundo quer medicina? Não, a Samara quer o quê, Samara? Odonto. Beleza. Tá na área da saúde, né? Você concorda comigo que para você aprender a fazer uma extração de siso, você tem que ter um professor te ensinar a aplicar anestesia, te ensinar quais são os procedimentos. Geralmente ele vai ser um dentista, né? Mas ele se qualificou a ponto para ser um professor. Então a qualificação dele não tem que ser só uma qualificação de execução de atividade. Tem que ser uma qualificação além, tem que ser uma qualificação para ensinar. Gente, vamos lá. Quer ver? Um professor doutor da Universidade Federal de Goiás, no curso de medicina, ele entra ganhando como doutor para o curso, ele entra ganhando salário ali de 15, 16 mil reais. Ou seja, é melhor ser médico, né? Do que ser professor. Então, o que nós estamos falando é que essa mão de obra no Brasil, ela é desqualificada. Ela é desvalorizada, desculpa. Ela tem alta qualidade, mas é desvalorizada. Por quê? Porque é a característica do país, assim. Entende isso? Então, países que desvalorizam mão de obra, desvalorizam o salário, são países que essas empresas tendem a se instalar. Beleza? Agora, olha um outro fator aqui, fonte de energia. Esse aqui é um fator determinante, gente. Esse é determinante. Sem fonte de energia, galera, não tem como ter atividade industrial. Impossível você ter uma atividade industrial sem que você tenha recursos energéticos disponíveis. Concorda? Como é que eu vou colocar uma indústria para funcionar sem recursos energéticos? Então, isso aqui é um fator limitador para que um parque industrial seja instalado em determinado país.
Então, a primeira coisa que você tem que ter no país é possibilidade de energia. Esse outro fator aqui, ó, matéria-prima. Vamos lá. Matéria-prima, galera, não é um fator limitador, mas é um fator muito importante. Por que não é um fator limitador? Porque você pode transportar, você pode buscar. Mas ele é um fator muito importante, que dependendo da matéria-prima, é muito caro esse transporte, aí onera o custo de produção e não compensa, né? Outra questão também, quando a gente fala aqui da matéria-prima, país igual ao Brasil, que tem legislação ambiental frágil, né? Legislação ambiental com pouca fiscalização, também são países que atraem esses investimentos externos, né? Atraem. Por quê que desperta essa vontade desses grupos virem para cá? Porque eles vão poder explorar, vão poder impactar o meio, né? E não terem prejuízo com isso. Beleza? Já, por exemplo, teve uma empresa que aconteceu aqui no Brasil. Teve uma empresa de mineração cujo... Não foi nenhum desses dois acidentes mais famosos, né, Brumadinho e Mariana, mas ela deixou vazar um material tóxico. E essa empresa, ela é uma empresa da Noruega, eu acho que ela é norueguesa. O que acontece? Se esse acidente tivesse acontecido na Noruega, essa empresa estava praticamente liquidada. Por quê? Porque a legislação é muito forte, né? A legislação, ela tem rigor. Aqui no Brasil, né, teve um deslizamento, teve um rompimento de barragem, morreu mais de 200 pessoas e a galera, coitada da Vale. Saca? Galera, coitada da Vale. Não, o governo não pode ser tão duro com a Vale, não, senão quebra a empresa. Pô, a empresa matou 200 pessoas. Ah, mas, olha, tem muito mais gente que depende dela. A gente não pode ficar sem, sabe? Então, enquanto não tem medidas graves, drásticas, em cima dessa empresa, elas vão poder fazer. Elas vão fazer porque elas sabem que, não, a população vai me apoiar, porque se me fechar é menos emprego, né? Outra questão, infraestrutura de transportes e comunicações. Galera, sem isso aqui também, não tem como você ter uma atividade industrial, principalmente no mundo globalizado, né? Não tem como. Impossível. Porque nós vivemos um mundo da comunicação, né? Pensa você na sua casa sem água. Ok, você vai poder ir ali comprar um galão, vai poder se virar ali numa atividade ou outra. Agora, pensa você sem energia. Essa aula não ia estar acontecendo. Eu, por exemplo, ia ter que descer de escada, ia ter que abrir o portão da garagem de forma manual, né? Se acabasse a bateria do meu celular, eu estava lascado, já a gente ficaria sem internet, sem tudo aqui. Ou seja, nós somos totalmente dependentes da energia e nós somos totalmente dependentes do sistema de comunicação. O WhatsApp, quando saiu do ar, se não me engano, foi 2018, 2017, 2018, por 2, 3 vezes. Quando ele foi tirado do ar, cara, o povo ficou louco. O povo ficou louco. Já saiu inventando ir para o Telegram, já foi conversando de outra forma. Por quê? Porque o WhatsApp é a ferramenta de comunicação mais utilizada por nós, né? Bom, centros tecnológicos de ensino, a gente chama isso aqui de quê? De tecnopolos, viu, gente? Isso é fundamental. Você pode observar cidades como... Vocês vão observar esse conceito aqui, ó. Tecnopolo. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Tecnopolos. O tecnopolo, a gente observa, por exemplo, em cidade aqui igual a Anápolis, o governo se compromete em colocar uma UEG lá. Para quê? Para produzir mão de obra para atender a demanda industrial. Não só para isso, mas quer ver, o curso-chave ali da UEG, por muito tempo, foi Química Industrial e Farmácia. Por muito tempo, né? O curso de Engenharia, eu lembro, quando eu estudei um ano lá em Anápolis, quando comecei o curso de Geografia, depois fui transferir, o curso de Engenharia lá, ele era um curso meio jogado. O curso de Arquitetura não era um curso
que tinha grandes investimentos, mas o curso de farmácia de química industrial, que atendia direto ao DAIA, esse tinha muito investimento. Agora, galera, o principal, né? O grande fator locacional é o quê, moçada? Incentivos fiscais. Esse aqui é o ponto-chave para as empresas, né? O que seria, então, professor, esses subsídios fiscais? Galera, isenção de impostos, doação de terrenos. Rapaz, é um barulheiro aqui. Doação de terrenos, isenção de impostos, empréstimos, tá? O governo gera empréstimos, cara. Subsídios fiscais. Ó, subsídios fiscais. Olha que doideira. Quando o governo facilita a vida dos empreendedores para gerar mais indústria. É isso mesmo. Isso é incentivo fiscal, né? E aí, galera, qual que é o grande discurso dos caras? Ah, isso vai gerar mais emprego, isso é bom para o país, né? Vai gerar mais emprego. Só que aí, moçada, a gente vai perceber assim, bicho, o interesse é deles de vir para cá. O governo tem que colocar regras, por quê? Porque quando explora o nosso povo, explora os nossos recursos, depois a gente só fica com o quê? Com a miséria, com a desgraça social, né? Esses incentivos fiscais são os elementos, né, que promovem as famosas guerras fiscais. Já ouviram falar de guerras fiscais? O que são as guerras fiscais, galera? Guerras fiscais são as disputas, tá, entre um estado e outro para a instalação de uma indústria. Então, por exemplo, Goiás falou, quero trazer a Mitsubishi. Então, para trazer a Mitsubishi, a Mitsubishi chega e fala assim, a Bahia me ofereceu terreno e 20 anos de isenção de impostos. Goiás fala assim, eu dou o terreno, dou os 20 anos de isenção de impostos, ainda coloco uma UFG lá em Catalão para você. Consigo com o governo federal e tal, coloco uma UEG, coloco uma UFG, melhoro a pista, faço a reforma das pistas, melhoro o cabeamento de energia, né, instalo lá para você vir gerar esses empregos para mim. Por quê? Porque o governador que fala assim, eu fui o cara que trouxe a Mitsubishi, ele ganha voto. Então você começa a perceber que são barganhas. E laste-se se isso aí vai trazer consequências futuras, né? Bom demais. Posso passar? Beleza. Bom, quando nós falamos de industrialização brasileira, vou ser bem rápido aqui com vocês, com relação à indústria brasileira, até porque a gente já está entendendo isso já há algum tempo. Ocorreu de forma tardia, né? A industrialização brasileira ocorre de forma tardia. Cadê? Gente, eu sempre perco o curso. Ah, tá aqui. Ocorre de forma tardia com o processo de substituição de importações, né? O que seria essa substituição de importações? Eu valorizar o produto nacional em detrimento do produto internacional. Quais foram os períodos que favoreceram esse processo de substituição de importações? Então, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Esses foram os períodos que favoreceram a substituição de importações, porque o mundo estava com a sua produção voltada ao mercado interno deles, certo? Cada país produzindo ali para a guerra, produzindo o seu mercado interno. O que forçou os países como o Brasil a forçar a sua industrialização. Só que essa indústria, né, foi tardia e teve como base a indústria de bens de consumo não duráveis, tá? Então, tem como base
tem como base as indústrias de bens de consumo não duráveis. Até porque nós não tínhamos tecnologia para produzir produtos com durabilidade, né? Galera, só uma pergunta. Vocês lembram o que é aquele negócio quando uma empresa programa o tempo de durabilidade do produto? Vocês lembram como é que é o nome daquele conceito? Obsolescência programada. Isso, obsolescência programada. A obsolescência programada, ela é, né, um mecanismo de quê? De comércio, de consumismo, de gerar o consumismo, tá? Por quê? Porque quando eu reduzo a durabilidade de um determinado produto e ele se torna essencial, por exemplo, um celular, eu faço com quê? Com que o comércio fique girando cada vez mais. Eu vou lançando uma tecnologia substituindo a outra, certo? Então, essa obsolescência programada, a gente chama de destruição criadora, né? Uma tecnologia vai surgindo, destruindo a outra. Olha que doido, né? Então, a industrialização brasileira, ela foi financiada pelo capital cafeeiro. Então, a grande força do Brasil nesse momento, né, tá aqui, né, no capital cafeeiro. Então, destaque para a era Vargas. O Vargas vai se destacar principalmente na indústria de base, certo? E o JK com seu processo de internacionalização da economia. O Vargas vai ser fundamental para a indústria de base, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Fábrica Nacional de Motores, a Chesf, né? E o JK vai ser fundamental em trazer as indústrias de fora. Ah, professor, mas por que o Vargas não trouxe? Porque o período político era diferente, né, galera? O Vargas estava no período entre guerras. Tá? Então, não era fácil você atrair empresa, vai capital internacional, investimento, sendo que estava todo mundo voltado aos seus problemas internos. O JK já assume o governo brasileiro e nós estamos vivendo um momento da Guerra Fria. Então, há o interesse dessas empresas, né, e desses países de trazer investimento para cá, usufruir da mão de obra, do mercado consumidor e também, galera, parcerias com esses governos que queriam conter o avanço do socialismo, no caso das empresas estadunidenses. Beleza? Se manteve concentrada por muito tempo a indústria brasileira e hoje passa por um processo de desconcentração, né, das indústrias, que buscam novos territórios dentro do Brasil para os seus investimentos. Galera, onde que ela era concentrada? Onde que se concentrava a indústria brasileira? Fala aí para mim. No Sudeste. Bem, Márcio. Então, está na região ali, né? São Paulo, Rio, Minas, né? E hoje a gente percebe um processo de desconcentração industrial. Essa desconcentração industrial, moçada, se dá principalmente... Gente, eu estou perdendo esse cursor toda hora. Se dá principalmente, né, pelas guerras fiscais. Né? Pelas guerras fiscais. E também devido à evolução tecnológica das outras estruturas do Brasil, né? Dos outros estados. Beleza? Gente, alguma dúvida aqui? Eu não vou aprofundar muito em Era Vargas, porque fatalmente o Calef, se já não deu, ele vai dar esse conteúdo. E aí ele vai falar bem mais para vocês as características do Vargas aí. Alguma dúvida? Não? Beleza. Então vamos fechar com um exercício, né? Vamos treinar aqui um exercíciozinho para a gente se dar bem. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios. Lembra lá? Artesanato, manufatura e maquinofatura. Nossa primeira aula, ó. Nossa primeira aula eu falei disso com vocês. Artesanato, é aquilo, trabalho manual, né? Pouca produção, baixa escala. Manufatura, eu já tenho utilização de maquinário simples, né? Uma divisão simples do trabalho. Maquinofatura, eu tenho
né, a indústria. Aí aqui eu tenho indústria. Certo? Aqui no Fatura nós temos a indústria. Um desses está for artesanato, em que se trabalhava conforme o ritmo das máquinas. Máquina não, né, galera? Não tem lógica a gente pensar, né, o artesanato com máquina. Trabalhava geralmente sem o uso de máquina, de modo diferente do modelo de produção em série. Legal. Empregava fonte de energia abundante. Né? Realizava produção, olha só, operário, galera. Essa palavrinha aqui é uma palavrinha industrial. Fazia interferência em processo produtivo por técnicos e gerentes. Então, olha lá. Resposta: trabalhava sem uso de máquina. Está lá, Enem 2010. Olha que doido. Professor, mas que trem fácil. O duro é você tá lá, 5 horas de prova com a máscara na cara, né? Ler uma parada dessa aí e errar ainda, por falta de atenção. Vamos mais uma? Enem 2019. A reestruturação global da indústria condicionada pelas estratégias de gestão global de cadeia de valor dos grandes grupos tradicionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo. Olha só, galera. Quando ele fala aqui, deslocamento do processo produtivo, né? Ou seja, vai para outros lugares. Até mesmo plantas de indústrias inteiras redirecionou os fluxos de produção e investimento. Ou seja, eu vou para onde é mais barato, né? Entretanto, o aumento das participações dos países desenvolvidos no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se comparado ao dinamismo dos países do leste asiático. Né? Galera, quando fala aqui, leste asiático, estamos falando de quem? China. Tá? Nós estamos falando aqui Coreia, Japão, Taiwan, chiques asiáticos, né? Vamos lá. A dinâmica de transformação geográfica das indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão industrial, ou seja, o que complementa uma a outra aí, né? Dispersão industrial, a gente sabe que está o quê? Expandindo, está indo para vários lugares. Fala aí para mim, qual seria a resposta? Autonomia tecnológica. Então, cada país está tendo a sua autonomia tecnológica. Crise de abastecimento, então está dispersando e, não está tendo produto. Descentralização política. Está tendo descentralização política? Concentração econômica. Compartilhamento de lucros. Professor, nós ficamos aqui entre duas. Deu para ficar aqui entre duas, Autonomia tecnológica e concentração econômica. A galera aqui está falando A, D, vamos lá? Na hora que eu falei ali em cima, alguém já falou, não, a Natália falou assim, não, professor. Por quê? Gente, autonomia tecnológica quer dizer que esse país teria que ter a sua própria tecnologia. E, na verdade, a maioria dos países faz o quê? São dependentes tecnológicos. Mas, professor, como é que eu tenho dispersão espacial e concentração industrial? Eu instalo a minha empresa em vários lugares. Só que o capital é de um lugar. Entendeu? Show de bola? Massa demais. Galera,
Foi show de bola. Vocês são sensacionais.